call is now being recorded. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? O GPESC, que é o Grupo de Saúde Coletiva e do Idoso da UF, fez esse convite de eu estar esse momento aqui com vocês para dar uma aula sobre Alzheimer e outras demências, desmistificando mitos. Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Sinara, tá? Sinara Beleza, meu sobrenome. E eu venho hoje aqui falar um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho trabalhado, né? Tanto o meu mestrado como o doutorado foram na área de saúde do idoso. E vim mesmo para contribuir, para passar assim, informações para vocês, informações até mais científicas, informações de estudos, para ter esse maior entendimento do que é o Alzheimer, por que ele ocorre, quais são os sinais e sintomas, se existe um tratamento, tá? E abordar um pouquinho mesmo da parte de desmistificar por que acontecem algumas coisas na alimentação desse idoso, no sono, na hora de vestir, da higiene, porque todos esses comportamentos, essa mudança de comportamento, ela é explicada, né? Faz parte da doença. Então, eu espero contribuir para que vocês tenham mais informações, tenham mais conhecimento sobre essa doença, porque a partir do momento que o cuidador ele detém esse tipo de dados, né, de fonte, ele consegue até entender mais aquela pessoa que ele cuida, aquele idoso que ele presta assistência, né, que ele está ali o dia todo, e presta um cuidado mais paciente, mais humano, a partir do momento que você entende o que é a doença, o que ela provoca no corpo daquela pessoa, né, no corpo do idoso. Na verdade, na mente dele, na mente, porque é uma doença mental, ok? Então, a gente tem em torno de 2 horas, mas talvez eu termine um pouco antes, tá? Para passar o maior número de informações possíveis, certo? Eu vou colocar aqui na tela um slide para facilitar não só a vocês conseguirem acompanhar a minha fala, mas também para a própria aula, né? Que eu vou abordar com vocês, certo? Então, eu vou abrir aqui o slide. Só um minutinho. Ok, pronto. Está na tela, certo? Então, eu vou falar então de Alzheimer, da doença de Alzheimer e outras demências, desmistificando mitos, né? Que foi a aula, o tema que o grupo propôs para me apresentar aqui para vocês, certo? Vamos lá. Primeiramente, antes de falar de Alzheimer em si, já que o título é e outras demências, eu tenho que conceituar, porque a doença de Alzheimer ela é um tipo de demência, né? É a mais frequente. E o que seria? E o que seria essa demência? Certo? Bom, a demência ela é uma doença, ela é uma doença mental, que ela provoca um prejuízo mesmo na inteligência, né? Que a gente chama de cognitivo. E é uma doença que ela vai provocar alterações da memória. Por isso que o sinal mais característico da demência é quando a pessoa consegue não... Ela perde a memória, ela não consegue mais lembrar de onde ela deixou determinado objeto, ou não consegue... Isso aí progride, fica mais grave, a pessoa no final já não consegue mais lembrar o nome do seu filho, o rosto, onde ela está, que dia ela está. Então, é uma doença que provoca essas alterações da memória. A pessoa também ela fica desorientada com relação ao tempo, né? Ela perde muito essa questão de não saber em que época do ano, da vida que ela está. E de espaço, né? Às vezes não sabe que ali é a casa dela, qual é a cidade, qual é o... Então, são informações mesmo, a pessoa fica bastante desorientada. Outra alteração bastante comum é de raciocínio,
pessoa perde essa capacidade de raciocinar, de se concentrar, de aprender. Também o que provoca um prejuízo de realizar tarefas no início complexas, né? No início a pessoa às vezes não consegue mais trabalhar, não consegue mais dirigir, não consegue mais iniciar mercado, não consegue mais pegar um ônibus. Isso no início. Conforme a doença ela avança, ela fica mais grave, o indivíduo perde também a capacidade de fazer atividades básicas, né, de autocuidado, como tomar banho, vestir, comer sozinho. Também o que é uma doença que provoca uma alteração de linguagem. A pessoa não consegue se comunicar. Às vezes ela esquece a palavra que ela quer dizer, ou então de escrita, de leitura, ela também perde, não consegue mais escrever, não consegue mais ler, certo? E, além disso, é uma doença que provoca alterações que são acompanhadas também por mudanças no comportamento, na personalidade. A pessoa, às vezes, fica mais irritada, mais agressiva, outras vezes fica mais fechada, calada. Então, e esses prejuízos, né, acaba que eles interferem bastante, não só no trabalho, naqueles indivíduos que trabalhavam, como também nas atividades de rotina do dia a dia, domésticas, e posteriormente vai atrapalhar também as relações sociais, não consegue mais se relacionar com os amigos nem com a família, ok? E isso acaba que provoca uma queda, assim, bastante no desempenho desse indivíduo. Então, o que acontece é que tem muitas doenças que podem causar esse quadro de demência. Mas entre as várias doenças que provocam demência, a doença de Alzheimer ela é a mais frequente, a mais conhecida. Ok? E o que seria a doença de Alzheimer? Então, ela é uma doença que ela é incurável, certo? E que ela piora ao longo do tempo. Mas ela pode e ela deve ser tratada. O que é bastante comum é que quase todas as vítimas, quase todas as pessoas que têm Alzheimer, elas são pessoas idosas. Por isso que a doença, às vezes de forma errada, ela é conhecida como, isso é coisa da velhice, é caduquice. Não é bem assim, tá? Então, é uma doença que, como a gente vê, quase todo mundo é idoso, a gente não se sabe muito bem ao certo por que ela ocorre, mas, assim, quando a gente faz uma ressonância, normalmente o médico, quando ele suspeita de Alzheimer, além da avaliação e fazer perguntas para aquele paciente, para os familiares, ele costuma fazer uma ressonância e é identificado algumas lesões no cérebro, que são características desse tipo de doença, tá bom? E o que acontece? Quando diagnosticada no início, certo? É possível a gente tentar adiar o avanço e ter mais controle sobre os sintomas. Aqui são umas imagens bem características, porque o paciente também, no início, ele percebe, sabe? Quando o Alzheimer está leve, ele consegue perceber que ele está esquecendo, que ele está confuso, que ele está desorientado, e isso traz muito sofrimento para ele. Porque a partir do momento que eu perco o que me identifica como pessoa, né? Eu deixo de ser quem eu sou. Eu começo a esquecer coisas do meu trabalho, coisas da minha casa, coisas dos familiares. Então, isso provoca bastante sofrimento no idoso que adoece, né? No indivíduo que vai adoecendo com a doença de Alzheimer. Aí, como eu já tinha dito para vocês, a gente não sabe ao certo por que a doença de Alzheimer ocorre, tá? Mas existem algumas lesões que são feitas no cérebro, características dessa doença, tá bom? Aqui você percebe nessa imagem aqui, que tem um cérebro saudável e outro cérebro com Alzheimer, é que conforme a doença progride, a gente observa uma redução do número de células nervosas, do número de neurônios e das ligações entre esses neurônios, né? Então a gente percebe uma redução que ela é progressiva, ou seja, ela é aos poucos, mas do volume cerebral, né? O cérebro então ele diminui, ok? Assim, a gente percebe que essas perdas dos neurônios não acontecem de uma forma igual, cada pessoa
perde de uma forma única, tá? É por isso que esses sintomas da doença, apesar de ser geral, tem algumas coisas bastante particulares, porque essas perdas elas não acontecem de uma forma igual em todo mundo, ok? E as áreas do cérebro que são mais atingidas são essas áreas do cérebro responsáveis pela memória e também pelas essas funções que vão envolver eu planejar e executar atividades como dirigir, ir ao mercado, pegar um transporte, então, me banhar, me vestir, que são as funções mais complexas. Então, essas áreas, elas têm que ser atingidas, tá? O que vai ampliar bastante essa perda. Quanto à epidemiologia da doença, o que significaria isso? A epidemiologia seria a distribuição do Alzheimer no mundo. A gente estima que existe no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Tá? No Brasil, há cerca de 1,2 milhões de casos. E o que é triste é que a maioria dessas pessoas ainda sequer tem diagnóstico. Uma vez que elas não têm um diagnóstico, elas não são tratadas de uma forma adequada, não tomam a medicação certa, sabe? Não faz o acompanhamento com o médico certo. Mas, ao mesmo tempo que ela não é diagnosticada, também fica difícil para o cuidador entender o que ele tem e o que ele pode fazer. Certinho? Quais são os sinais da doença de Alzheimer? Okay. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho o que seria, como ela é caracterizada. Como a gente tinha dito, ela é uma doença que ela é caracterizada pela piora progressiva, ou seja, com o tempo, esses sintomas eles vão piorando, mas alguns pacientes eles podem apresentar até certa estabilidade, ou seja, eles ficarem num nível de sintomas onde eles ficam ali parados, nem melhora nem piora, porque muitas vezes o objetivo é esse, né, que o paciente ele não piore de uma forma rápida. Então, é por isso que a doença também é dividida em 3 fases, tá? A leve, a moderada e a grave, ok? Então, a fase leve, que a gente diz aqui, o paciente ele pode apresentar, por exemplo, na fase leve, isso na leve, viu? Turma, porque eu estou acostumado a dar aula e chamar de turma. Vocês são minha turma também, tá? Então, na fase leve, normalmente o indivíduo tem uma perda assim, de memória recente. Ele se lembra de tudo do passado, das lembranças de infância, mas assim, memória recente do que acontece hoje, ele tem muita dificuldade de guardar. Ele também tem dificuldade para encontrar as palavras na hora de falar. É um indivíduo também que tem muita desorientação no tempo, não sabe que hora é, que dia, e o espaço, né? Às vezes ele não sabe onde é que ele está. Às vezes, lugares comuns que ele ia, e ele não reconhece, não sabe que lugar é aquele. Nessa fase mais leve, o indivíduo também tem muita dificuldade para tomar decisão. Escolher simples, né? Ele tem dificuldade de tomar decisão. Ele perde também essa capacidade de tomar iniciativa, de motivação. Então, às vezes, até aparece alguns sinais de depressão nesse indivíduo na fase leve. Outra característica bastante comum é a mudança de comportamento, de personalidade. Ele fica mais agressivo, ele diminui o interesse dele pelas atividades e passatempos. Então, é isso que a gente tem. Ele perde a memória recente, né? Só para a gente resumir na fase leve. Com repetição das mesmas palavras, ele fica fazendo a mesma pergunta, falando do mesmo assunto o tempo todo, então esquece compromisso, o lugar onde ele guardou as coisas. Ele também tem muita dificuldade para perceber uma situação de risco, que é uma situação de perigo. Ele tem dificuldade de cuidar do próprio dinheiro, das coisas, né, da roupinha, para tomar decisão, como já tinha dito, para planejar alguma atividade.
para se orientar no tempo e espaço, também é uma dificuldade desse idoso. Já na fase moderada, o que acontece? A gente já percebe que os sintomas eles começam a piorar, certo? Então, a gente percebe aqui que é muito difícil, que fica cada vez mais evidente a dificuldade que esse indivíduo vai ter de fazer as atividades do dia a dia, porque a memória dele está ficando pior. Ele começa a esquecer fatos mais importantes. Antes eram fatos pequenos, esqueceu onde ele estava, não sei, algo como uma chave, mas agora a gente percebe fatos mais importantes. Ele começa a esquecer o nome das pessoas próximas, né, dos filhos, do marido. Nessa fase moderada, esse indivíduo já não consegue mais viver sozinho, porque ele não consegue mais cozinhar, ele não consegue mais cuidar da casa, ele não tem mais essa capacidade de ir no seu mercado e fazer compra. Então, já depende de outras pessoas, depende muito de outras pessoas. Ele já precisa aqui nesse momento de ajuda com a higiene pessoal, né? Para tomar banho, para se vestir, para escovar os dentes, às vezes para ir no banheiro. Então, na fase moderada, ele tem maior dificuldade para falar, para se expressar de uma forma clara, que os outros consigam entender. Eles também já têm uma alteração no comportamento aqui, até mais evidente. Eles ficam muito irritados, inquietos, né? Agressivos. E o que acontece também nesse momento, que é comum, são eles terem ideias sem sentido, tipo paranoias, de que alguém persegue ele, que alguém rouba, tipo um sentimento de desconfiança. Outros também já começam a ter alucinações, eles começam a ver pessoas, ouvir vozes que não estão ali presentes. Certo? Então, resumidamente, a gente já percebe uma piora bastante acentuada. Tá? Já na fase grave, o paciente ele começa, aqui já foi dito para vocês, né? Quadros paranoicos, tá? Certo? Que já começa na fase moderada. E na fase grave da doença, a gente já percebe um prejuízo assim, gravíssimo da memória. Aqui nesse momento, além dele ter dificuldade de memória com os assuntos recentes de hoje, ele já começa também a ter dificuldade para lembrar de informações antigas, né? Se antes ele não lembrava coisas do dia a dia, do que acontece hoje ou ontem, na fase grave ele já não lembra mais nada, até de parentes, de amigos, de locais onde ele nasceu, não lembra mais do pai, da mãe. Então, além da dificuldade também que ele tem para se alimentar, que ele já tinha, ele também começa a ter prejuízos ou dificuldade para engolir, tá bom? Então, além da dificuldade para se alimentar, esse indivíduo já começa a piorar e ter dificuldade para engolir, isso na fase grave. Ele também tem dificuldade de entender o que passa na volta dele, ele tem dificuldade até de se orientar dentro de casa. Ele está aqui, ele não sabe onde é o quarto, onde é o banheiro, onde é a cozinha. Nesse momento também é comum já haver problema de incontinência, ou seja, a pessoa não consegue mais segurar nem o xixi e nem as fezes, tá? Então, nesse momento que ele já começa a usar a fralda direto, então a pessoa já começa a ter um comportamento tido inadequado, né? Porque ele se intensifica. E muitos idosos, né, muitas pessoas também na fase grave já começam a ter dificuldade para andar, e que isso vai interferir bastante na hora de se locomover. E quando ele caminha é com muita dificuldade, o que aumenta as chances de quedas. Conforme essa doença evolui, o paciente ele começa até a necessitar de uma cadeira de rodas ou ficar acamado, certo? Então, aqui ele tem já dificuldade para comer, ele já não consegue mais se comunicar com ninguém, já não consegue reconhecer os amigos, os parentes, né? Ele tem dificuldade para manifestar qualquer tipo de sentimentos. Essa divisão aqui é mais assim para vocês entenderem, porque ela não acontece de uma forma certinha desse jeito.
é tudo mesclado, tá? Às vezes, alguns sintomas do avançado, um paciente está no intermediário, mas já tem sintomas da fase avançada, né, do estágio avançado. É mais para ter esse entendimento que há essa progressão da doença, tá bom? Com relação a outras demências, né, que foi um assunto que a gente abordou aqui nos slides, tá? O que a gente tem que ter em mente, que antes de eu falar um pouquinho da demência vascular, é que esses sintomas, como eu tinha dito anteriormente, eles não são os mesmos para todos os pacientes que estão com demência, tá? Mesmo quando a causa é a Alzheimer, ou seja, aquele paciente X está com Alzheimer, o Y está com Alzheimer, mas os sintomas são diferentes de um do outro, tá bom? Nem todos esses sintomas vão aparecer em todos os pacientes, tá bom? Como essa doença ela evolui de uma forma assim lenta, o quadro desse paciente com demência ele vai sofrer algumas modificações. Conforme a doença evolui, surgem novos sintomas, ou então a gente tem observa uma piora nos sintomas que já existiam. Tá bom? Como o tema da nossa aula é Alzheimer e outras demências, eu trouxe brevemente, né, porque o foco aqui é a doença de Alzheimer, abordar outros tipos de demência, que são bastante comuns. Seria só para agregar conhecimento a vocês. Tá? Seria ter a demência vascular, que a gente fala que é a demência que é a segunda maior causa de demência. Essa demência aqui, ela é causada quando as lesões cerebrais são provocadas por alguns vasos sanguíneos. Digamos, um paciente que é bastante comum é um paciente que sofre um AVC, que é ter um derrame, tá? E o rompimento desses vasos sanguíneos no cérebro, ou então quando esse vaso sanguíneo ele para de fornecer oxigênio para o cérebro, a depender da área do cérebro que foi lesionada com AVC, o paciente desenvolve uma demência, né? A gente chama aqui no caso de demência vascular. Qual o fator de risco? Quem seriam essas pessoas com maior chance de desenvolver demência vascular? São pessoas que têm pressão alta, diabetes, colesterol alto, alguma doença do coração, que fuma, que tem histórico de trombose, que bebe bastante, ok? Então, essa seria a demência vascular. A gente tem a demência na doença de Parkinson também. A doença de Parkinson, né, eu acho que aqui muitos conhecem, se não eu vou falar um pouquinho dela. O que a gente percebe, eu trouxe aqui porque, assim, uma pessoa com doença de Parkinson, ela pode ser, o médico ela pode também ter uma demência, né? Ela pode ser diagnosticada com demência, ou seja, ela tem doença de Parkinson e tem demência. Porque a doença de Parkinson em si, não necessariamente o paciente que tem, né, o indivíduo que tem, desculpa, ele vai ter demência, porque ela é uma doença que provoca mais uma alteração motora. Também é uma doença neurológica, é uma doença que ocorre devagarzinho, com o tempo, tá? E ocorre muito, assim, quais seriam as três principais sintomas da doença de Parkinson? Seriam aqueles tremores que o paciente sente, ele também sente uma rigidez muscular, bastante característica, né? Fica rígido, tá? E, além disso, ele tem o quê? Tem movimentos mais lentos, né? Caminha de uma forma bastante devagar, com bastante dificuldade, tá? Aí o que acontece é que cerca de 40%, ou seja, de cada 10 pacientes com Parkinson, 4 desses pacientes, eles também vão evoluir para a demência, eles vão ter demência no seu diagnóstico. Okay? Só que para esse diagnóstico, é necessário que esse quadro de demência ele ocorra após 1 ano do início do quadro de doença de Parkinson. Então, o que acontece? Demência na doença de Parkinson seriam aquelas pessoas que foram diagnosticadas com doença de Parkinson, só que a doença que provoca tremores, a pessoa ela treme, é um tremor involuntário, ela não consegue controlar, então ela fica rígida, né? Tem dificuldade de se locomover. Aí ela é diagnosticada com doença de Parkinson. Aí, após 1 ano que iniciou os sintomas, né, os sinais da doença de Parkinson, a pessoa começa a desenvolver
quadro de demência. Tá? Aí aqui a gente diz que é uma demência na doença de Parkinson. Bom, nesse momento aqui, a função que é mais prejudicada é da atenção, a pessoa não consegue prestar atenção. A memória também é afetada, assim como a doença de Alzheimer. Só que aqui a demência na doença de Parkinson, ela é menos intensa do que a gente percebe a perca de memória do paciente com Alzheimer. Outra capacidade que é muito comprometida na pessoa que está com demência, na doença de Parkinson, é a dificuldade de planejar, de organizar, justamente quando é uma função motora, como por conta dos tremores, não consegue cozinhar, não consegue se vestir. E também é bastante comum situações de depressão e de alucinações visuais, ou seja, a pessoa começa a ver animais, pessoas que não existem. Vou passar aqui o slide, tá? Aí aqui, contra a evolução da doença, já falei bastante dela. Aqui seria só para vocês visualizarem e entenderem mais uma vez, porque eu acho isso importante, né? Nesse momento aqui, eu queria focar mais na evolução da doença, porque como é uma doença que por que ela ocorre em termos de explicação? Ela é muito complexa, porque, na verdade, não tem uma causa, apesar de ter algumas áreas do cérebro que são afetadas, né, acumula certas componentes lá que dificultam a pessoa lembrar das coisas. O diagnóstico também é bastante difícil, e o tratamento, ele é basicamente para tentar controlar. Eu queria muito focar aqui na aula de hoje esse entendimento, né, do cuidador com relação à evolução. Então, ela é dividida em 3 fases. Então, só para a gente relembrar, eu queria relembrar aqui com vocês, leve, moderada e grave, tá? Na fase leve, então, ocorre essa alteração de perda de memória recente, ou seja, de agora, de hoje. A pessoa tem lapsos na memória, tem mudança de comportamento, como eu tinha dito. Antes ele era uma pessoa muito calada, muito quieta, ela começa a ficar muito falante, ou então, às vezes, ao contrário, a pessoa que é muito falante, muito extrovertida, começa a ficar muito quieta, né? Muito introvertida. Esse senso de direção ele é perdido, a pessoa não se sente perdida o tempo todo, fica com a atitude mais agressiva que o normal, às vezes sem justificativa aparente. Tem dificuldade, então, de fixar informações novas. Você fala aquilo, então ela tem dificuldade de aprender. E teimosia, assim, o doente, ele insiste em dizer que não tem nada de errado com ele, que ele está tudo bem, tá? Então, a diminuição desse interesse por atividades, passatempos. Há sinais de depressão também, muito assim, perda da iniciativa, a pessoa não tem mais vontade de fazer o que ela gostava de fazer antes. Mais uma vez, para reforçar, na fase moderada, já são comuns dificuldades mais evidentes, tá? A perda de memória se intensifica, começa a repetir as informações muitas vezes, infinitas vezes. Há um estranhamento constante da própria casa e dos pertences, já não reconhece aquela casa, aqueles objetos, aquelas roupas, aquela cama. Alterna momentos de lucidez e confusão mental. Isso aqui é importante, porque o que acontece às vezes é que o cuidador, ele acha que a pessoa, assim, que às vezes não entende como aquela pessoa, no momento, está bem lúcida, você vê que ela consegue falar e depois ela já começa a ficar muito confusa. Isso é comum da doença, alternar esses momentos de lucidez, a pessoa fica consciente, assim, de uma forma assim clara, eu digo consciente, no sentido de consegue se expressar, consegue entender o que você está falando, e no determinado momento ela já tem bastante dificuldade, né? Já está bastante confusa. Então, isso é característico da doença. Existe também um estresse psicológico e depressão, porque a pessoa fica estressada porque ela não consegue entender as coisas, ela começa a necessitar de ajuda para fazer as coisas, então isso gera estresse no indivíduo que está adoecendo. Ele fica mais agressivo, principalmente quando ele é contrariado, né? Quando você pede para ele fazer uma coisa que ele não quer fazer, então ele fica mais agressivo. Essa dependência com relação às pessoas, ela fica maior, tá bom? E o vocabulário, que seriam as palavras na hora de falar,
fica cada vez mais difícil, porque ele começa a esquecer palavras óbvias. Então, aqui ele já é incapaz de viver sozinho, tá? Ele não tem mais, não tem mais nenhum tipo de habilidade para cuidar da casa. E só para reforçar, a fase grave seria, então, quando a gente observa esse prejuízo já gravíssimo da memória. Okay? Há uma dependência física já total, porque todo o cérebro, o que comandava ele fazer as atividades, já estão totalmente destruídos. A pessoa não anda e quase não fala, não reconhece ninguém, às vezes ela não reconhece nem ela mesma quando ela vê o espelho, não sabe nem quem é aquela pessoa. Certo? É comum nessa fase, quando a pessoa fica muito tempo parada, já está com dificuldade de engolir o alimento, já tem dificuldade de engolir. É bastante comum o aparecimento de infecções, principalmente urinária, tá bom? Por conta dessa incontinência, de não conseguir controlar, por conta, às vezes, da fralda também, e de pneumonia, porque a pessoa que só não tem dificuldade de engolir, isso pode, às vezes, o alimento cair no pulmão e provocar uma pneumonia, tá? Líquido, a deglutir, então engolir fica prejudicado nessa fase, não consegue mais fazer esse movimento de mastigar e engolir o alimento. E pode surgir feridas, problemas de circulação. Isso acontece porque a pessoa fica muito tempo sentada ou deitada, tá? Então o sangue não circula direito. E isso pode aparecer feridas de tanto ficar deitada ali na cama ou sentada numa mesma posição, tá? Então, a pessoa já não tem mais capacidade para caminhar, certo? Aqui seria, então, só para reforçar mais uma vez essas 3 fases da doença, de evolução da doença. Quanto ao tratamento, a gente percebe que o tratamento ele não é tão simples, bom? Porque até o momento assim, não existe uma cura para a doença de Alzheimer. A gente percebe que a medicina, a ciência, ela tem evoluído, tem permitido que esse paciente ele viva cada vez mais, ter uma qualidade de vida melhor, mesmo quando está na fase grave da doença. Bom, e essas pesquisas, a ciência, ela também tem avançado no sentido de tentar entender o que causa a doença para desenvolver drogas, né, ou medicamentos para o tratamento. Mas como é uma doença que ainda não tem cura, o objetivo do tratamento qual é? Simplesmente aliviar os sintomas que existem, tá bom? Ou então tentar estabilizar, que é parar aqueles sintomas de uma forma que a pessoa, boa parte das pessoas, não evolua para a fase grave de uma forma rápida, né? Que essa evolução, porque ela vai ocorrer em um determinado momento, ela acontece de uma forma mais lenta, tá? Porque o objetivo é tentar manter essa pessoa independente o maior tempo possível, né? O maior número de anos possível, tá bom? Então, por isso que há essa divisão entre os tratamentos ser divididos em farmacológico, que seria um tratamento com a medicação, e não farmacológico, seria sem medicação. Okay? Então, com relação ao tratamento farmacológico, a gente percebe que são as medicações que vão agir nos sintomas da doença, mas não conseguem impedir a sua evolução, certo? Então, são substâncias que atuam basicamente no cérebro e vão tentar, de alguma forma, inibir a progressão do Alzheimer, tá bom? Existem algumas que são bastante conhecidas, mas essas medicações é importante que fique claro que elas devem ser acompanhadas, tá? São as medicações que têm vantagens e desvantagens, tá bom? Mas a resposta esperada quando o paciente começa a usar esses remédios é que ocorra uma melhora dos sintomas, principalmente no início. Mas a partir do momento que a doença progride, às vezes essas melhoras até desaparecem. Mas há evidências de que essas drogas, esses medicamentos, eles podem sim, pelo menos em parte, estabilizar a doença. Bom? Então, o efeito positivo é basicamente melhorar ou então estabilizar
principalmente os sinais de comportamento, de cognição, mas essa resposta ao tratamento, ele é muito individual, né? Tem algumas pessoas que respondem melhor à medicação, tem outras que respondem parcialmente, né, mais ou menos, e outras que respondem à medicação muito pouco, não melhora quase nada. Isso é muito variado, tá bom? Certo? Então, para deixar bem claro aqui, esses medicamentos, eles vão atuar, são medicações específicas e são controladas, tá bom? No Brasil, esses medicamentos eles podem ser obtidos gratuitamente pelo Programa de Medicação de Alto Custo do SUS. E muitas dessas medicações têm expectativas de bons resultados, principalmente para controlar essa agitação, essa agressividade, alterações do sono, a questão da depressão, dos delírios, das alucinações, da apatia, daquela pessoa que fica o tempo todo com a mesma parada, quieta, não reage. E um aspecto importante é que essas doses e os horários dessas medicações, o cuidador, ele siga a rigor o que o médico prescreveu, tá bom? Até porque, a partir do momento que você é desaconselhável, a partir do momento que o paciente, então, o familiar, ele modifica essa medicação, ele faz uma mistura, eu vou dar 2 desse, vou dar 3 desse, porque eu acho que não está fazendo efeito, você coloca o paciente em risco, aquele idoso em risco, porque pode aparecer efeitos indesejáveis, ou então você pode prejudicar mais ainda o controle desses sintomas. Por isso, em qualquer situação em que você observar alguma alteração ou uma reação que não é esperada daquele remédio, você deve comunicar ao médico e esse médico vai avaliar e fazer um possível ajuste da dosagem. Ok? Outro aspecto bastante discutido com relação ao tratamento é a intervenções não farmacológicas, que seriam aquelas tratamento que não é uma medicação em si. Seria mais relacionada com o quê? Fisioterapia, musicoterapia, psicoterapia, já seria algo mais para estimular a habilidade social, a habilidade física, porque às vezes são pessoas que ficam muito paradas, então há evidências científicas que indicam que essas atividades, né, sociais, físicas, vão beneficiar, sim, esse idoso para ele manter essas habilidades preservadas. Então, o objetivo aqui do tratamento não farmacológico é treinar mais a atenção, a memória, fazer exercícios de memória, treinar a linguagem, a orientação, certo? Porque, assim, os pacientes mais ativos, quanto mais ativo ele fica, mais ele consegue utilizar o cérebro. Porque se a pessoa fica parada, o cérebro ali também fica, a pessoa não faz nada. Então, é frequente, a partir do momento que começa a estimular o cérebro desse paciente, ele se sentir até um pouco mais seguro, mais confiante, tá bom? É claro que tem que orientar, não é todo tipo de atividade que esse idoso consegue fazer, né? Que esse indivíduo consegue fazer. Tem que observar a parte do que cada idoso está, ou seja, que cada fase ele está, quais seriam as atividades que melhor estimulariam o cérebro dele, com que frequência. E isso normalmente é feito orientado por profissionais, tá? E também o intuito aqui é mais tentar auxiliar esse cuidador, porque são atividades que tendem a sobrecarregar. Então você precisa de ajuda nesse tratamento. Além disso, às vezes no início, esse idoso ele pode não querer fazer, tem uma resistência, ele ficar com medo. Então, é sempre bom que você seja orientada por profissionais para estimular a essa pessoa fazer essas atividades. O intuito desse tratamento, que não é farmacológico, ou seja, que não é medicação, não é fazer com que a pessoa que está com Alzheimer volte a ser como ela era antes da doença. Isso não vai acontecer, né? Infelizmente, não tem como. Mas, assim, o objetivo é que ela funcione
os seus estímulos o melhor possível a partir em que ponto da doença que ela está, tá? Então, quando a pessoa é estimulada ou ela é submetida a uma atividade que ela consegue fazer, o objetivo é que ela apresente um ganho de autoestima e iniciativa, né? E tente, de certa forma, preservar as funções que ele ainda tem, tá? Então, às vezes, eu até costumo dividir essas intervenções não farmacológicas em 3 áreas, né? Tem a fase de estimulação do cérebro, tá bom? No caso, é tentar fazer com que o paciente faça jogos, desafio mental, só um treino mesmo para exercitar o cérebro, como resgate de história, tentar fazer ela lembrar algumas histórias do passado, construir, refletir. Isso é a estimulação do cérebro, cognitiva, que a gente chama. Aí tem a estimulação social, já seriam mais iniciativas que vão... O objetivo é tentar que ela tenha um contato social, né? De convivência e de afeto com outras pessoas. O ideal é que seja intervenção, uma estimulação que ele faça em grupo, né? Seria para realizar atividades de lazer, culturais, celebrar datas importantes como aniversário, Natal, algo que a pessoa consiga despertar um interesse ou uma motivação, né? Mas a gente tem que ter cuidado que não é todo local que a gente pode levar esse idoso, porque às vezes lugares muito movimentados e com muitas pessoas pode até dificultar, porque eles ficam confusos e com medo. Então, a sugestão é que a família, primeiramente, ela observe como é que esse idoso, esse paciente se comporta em uma situação social, né, numa festa, e verificar se ele fica à vontade, se ele aproveita, tá bom? E caso esse idoso que tem Alzheimer, se ele tiver dificuldade de acompanhar as conversas, ou se ele ficar muito agitado com essa movimentação, com a quantidade de pessoas dentro de casa, a conduta o que você deve fazer? É tornar esse ambiente mais agradável, né? Então, ou seja, aquela situação não deu certo, e às vezes talvez seria uma situação que tivesse ter menos gente, com menos estímulos simultâneos. Você não precisa cancelar o compromisso, cancelar a festa, mas proporcionar àquele idoso que ele fique num ambiente mais calmo e com menos pessoas a cada encontro, tá? Mas é importante esse contato com a família, porque acaba que a família é o principal e, às vezes, a única fonte de convívio, de interação social daquele idoso. Então, eles ficam muito limitados, a partir do momento que eles adoecem, né, que eles têm Alzheimer, eles ficam com muita dificuldade, ficam muito... de conversar, de entender, mas só isso não quer dizer que eu tenho dificuldade, então eu vou privar ele disso tudo. Não é verdade. Você vai tentar, sim, que ele se relacione com outras pessoas, mas é claro que esse relacionamento, essa interação, não vai ser como antes. O intuito aqui seria mais você tentar, na hora de conversar, tentar perguntar coisas do passado, trazer lembranças agradáveis, fazer uma revelação familiar. Nossa, o seu neto passou, vai morar em outra cidade, vai casar. Seria uma situação mesmo de interação, onde o contato ele é físico, mas também tem que ser de forma bastante afetuosa. Então, essas tarefas, elas tendem sim a ficar, essas coisas mais simples, conversar sobre o passado, sobre os parentes. O idoso, nesse caso com Alzheimer, ele tende a ficar mais à vontade e aproveitar melhor o encontro, tá, com os familiares. E outro tratamento não farmacológico bastante falado, discutido, é a estimulação física. Não necessariamente praticar ir numa academia, porque isso não é viável, mas praticar algum tipo de estimulação motora, de flexibilidade. Alguns idosos conseguem fazer fisioterapia, porque isso traz bastante benefícios neurológicos. A partir do momento que a pessoa consegue se movimentar, isso vai contribuir para ela ganhar mais independência.
maior, vai retardar que esses sintomas graves aconteçam de uma forma mais rápida. Então, tem certos estudos que mostram que essas atividades que são regulares, atividades físicas, estão associadas a uma evolução mais lenta da doença de Alzheimer. Então, aqui, não é se exercitar, ir para a academia, mas fazer alongamentos, algum exercício para fortalecer os músculos, tá bom? Tudo sempre com orientação e com acompanhamento de um profissional. E outro tratamento não farmacológico bastante dito, né, que a gente não trouxe aqui na figura, é ambientes organizados, tá bom? Isso vai influenciar bastante no humor. Então, é sempre bom o ambiente onde o idoso vive ser um ambiente que controle esses sintomas, principalmente a agitação, a ansiedade, o delírio. Então, o ideal é que esse ambiente ele seja tranquilo, tá? Até para evitar que certas situações que aconteçam, ele interprete de uma forma ameaçadora. Então, é sempre bom você utilizar um tom de voz a menos e evitar confrontos ou conflito que às vezes é desnecessário. Outra coisa também é você diminuir e evitar barulhos e ruídos muito altos, tentar também a luz amenizar, ou seja, diminuir a luz não ser muito intensa, mas assim, o ambiente tem que ser claro, tá? Até porque ele tem que enxergar bem onde ele anda para não ter o risco de queda. Tem que ser limpo, organizado. O ideal é que esse idoso com Alzheimer, ele tenha uma rotina já estabelecida, tá bom? Então, o tratamento ele é bastante... A fase mais avançada, principalmente, né? A gente percebe que fica cada vez mais difícil cuidar desse tratamento. Existe mais prejuízo, porque a autonomia, a perca de autonomia está cada vez mais presente, tá? E o que acontece às vezes é que isso vai interferir bastante nas atividades diárias. Certo? Bom, o diagnóstico. Tá? Eu trouxe o diagnóstico mais a título de informação referente como que acontece, porque assim, o que acontece, eu queria mais, é que muitos sintomas, somente do início, aqueles sintomas da fase leve da doença de Alzheimer, que a pessoa está no início, que o ideal é que ela seja diagnosticada naquela fase, para ela começar a tomar o remédio, começar a ser tratada o mais rápido possível. Mas o que acontece com muitos é que os sintomas iniciais da doença de Alzheimer, eles são confundidos com envelhecimento, tá? Então, o que acontece a pessoa, não, isso é coisa da idade, isso é coisa de velho. Isso é muito ruim, porque a partir do momento que eu confundo isso com envelhecimento normal, que não é normal, eu vou adiar levar essa pessoa para o médico. Então, o que acontece muito é que quando a doença de Alzheimer ela é diagnosticada já numa fase muito tardia. A pessoa já está com sinais bastante avançados. Então, o recomendado é que, diante dos primeiros sinais, a família já procura um profissional, né? Ou serviço de saúde especializado para tentar fazer o diagnóstico já na fase inicial da doença. Porque quando isso é feito, isso vai favorecer a evolução e a pessoa vai ter também um prognóstico melhor, tá bom? Porque é uma doença que observa-se no início, às vezes um início muito lento dos sintomas, às vezes meses ou anos, a pessoa com sintomas muito leves, mas em determinado momento ocorre uma piora que é muito rápida, tá bom? Então, esse diagnóstico, ele, na prática, ele é clínico, ou seja, ele vai depender da avaliação do médico, a parte de exames, né, de perguntas, vai aplicar instrumentos, né, questionários, e vai avaliar a história do paciente, tá? Quanto ao fator de risco, que é interessante, tá bom? Porque a gente tem um fator de risco da doença de Alzheimer. Tá? Eu trouxe aqui tabagismo, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares ruins, traumatismo crânioencefálicos. Se a gente for ver bem, desculpa,
isso aqui é fator de risco para várias doenças, tá bom? Bom, mas assim, a gente sabe que a idade é sim o principal fator de risco, ou seja, as pessoas que têm mais de 65 anos vão ter um risco de desenvolver a doença maior do que as pessoas que têm menos, tá? O que a gente percebe também, que é interessante, que eu trago aqui no quadro, é que as mulheres parecem ter também um risco maior para desenvolver essa doença, mas às vezes isso acontece porque as mulheres vivem mais do que os homens. Então, se elas vivem mais, elas conseguem chegar aos 65, aos 70, aos 80 anos mais do que os homens, então elas têm o maior risco de aparecer a doença de Alzheimer, tá bom? E a gente também percebe uma questão dos familiares, ou seja, se eu tenho um familiar que tem a doença de Alzheimer, minha avó, meu pai, minha mãe, eu tenho o maior risco de desenvolver essa doença no futuro. Isso se eu for comparar com outras pessoas que não têm parentes com Alzheimer. Mas isso não quer dizer, turma, que essa doença é hereditária, né? Só porque minha mãe tem, eu vou ter. Isso não quer dizer isso, tá? Mas a gente sabe que, embora essa doença não seja hereditária, há casos que, principalmente nas pessoas que começam a ter esses sintomas antes dos 65 anos, essa questão genética ela é importante, tá? Então, é sempre bom, esse que é importante da gente avaliar, né, para a gente tentar retardar a doença. Se eu sei que eu tenho chances de desenvolver, eu vou tentar que ela ocorra o mais que eu esteja mais velha possível, tá bom? E outros fatores importantes é a relação ao estilo de vida, que foi trouxe aqui no material. No slide eu trouxe mais os fatores relacionados ao estilo de vida, que seria essa hipertensão, ok? Essa diabetes, obesidade, você fumar, sedentarismo, tá bom? Por que eu trouxe? Porque esses fatores aqui, diferente dos outros lá, esses aqui eu consigo mudar, porque são hábitos, então são considerados fatores modificáveis, né? Você consegue controlar para a hipertensão se você tomar medicação, se você fazer exercício físico, se você ter uma alimentação saudável, com menos sal. A diabetes eu também consigo controlar se eu for uma paciente cuidadosa, toma a medicação certinha, diminua a ingestão de açúcar, faça exercício físico. Obesidade, vem a questão de você perder peso, mudar os hábitos alimentares, fumar, sedentarismo. Então, a partir do momento que eu consigo controlar esses fatores de risco, eu consigo retardar o aparecimento dessa doença. Aqui nesse ponto, eu quero abordar mais com vocês a questão de alterações, e nem alteração, mas, digamos, de o que eu posso fazer, por que esses sintomas são comuns, né? Quais são os sintomas que são comuns e quais são as estratégias eu, como cuidador, posso fazer com o meu familiar, com o meu idoso que tem doença de Alzheimer, ok? Por exemplo, a alimentação. A gente percebe que essa perda de memória e essa incapacidade de decidir, tomar uma decisão, que acontece quando o paciente está doente, isso vai dificultar muito ele em relação à alimentação e à nutrição. Porque a pessoa não consegue mais cozinhar, não consegue mais comprar o alimento, não consegue, às vezes não consegue mais botar uma colher na boca. Então, isso vai interferir bastante na alimentação, tá? Então, às vezes, as refeições, às vezes, na hora do almoço, do café, do jantar, devido a essa dificuldade que o paciente com Alzheimer tem, pode ser um momento muito complicado e estressante. Então, existem algumas formas de melhorar essa situação. Por exemplo, tem muitos pacientes com doença de Alzheimer que não querem comer. Às vezes, eles só perdem o apetite, tá? Isso acontece porque o paciente doente com demência, e às vezes ele se esquece como é que mastiga e como é que engole a comida, certo? Isso nas fases mais avançadas, mais graves, ele se esquece de mastigar, como mastigar e engolir. Às vezes ele também não come porque a dentadura está mal colocada,
ou tá desadequada, né? Às vezes também ele não... Isso tudo são muito comuns, são constrangimentos muito comuns que vai resultar nessa perda de apetite, da pessoa não querer comer. Ok? Então, o que é que eu faço aqui nesse momento? Algumas dicas. Tá? O que é que eu posso tentar? O ideal é que antes a gente sempre procure um médico para ver se não existe nenhuma outra causa para essa perda de apetite, porque às vezes o idoso com Alzheimer ele pode se desenvolver depressão e não come por conta da depressão. Mas as outras vezes é por conta daquilo que eu lhe falei, porque ele esquece de mastigar, esquece de engolir. Então, algumas tentativas, algumas sugestões seria você servir essas refeições no mesmo horário, todos os dias, deixar que a pessoa coma quando ela está com fome, né? Não forçar que ela coma se você vê que ela não está com fome. Então, oferecer refeições saudáveis, né? Equilibradas. Outra coisa também é você tentar preparar esses alimentos, essas refeições, com ingredientes que você sabe que a pessoa gosta, são os preferidos dela. Incentivar também a pessoa, às vezes, comer um alimento de cada vez, sem misturar a comida, porque às vezes alguns indivíduos com Alzheimer, eles tendem a ficar muito confusos quando os gostos se misturam na refeição. Outra coisa seria você tentar fazer refeições mais simples, né, descontraídas e calmas. O que quer dizer com isso? Que é importante que a pessoa que está comendo, né, o idoso com Alzheimer, ele se sinta calmo e ele coma a sua velocidade, sem apressar. Porque, às vezes, infelizmente, nos estados mais avançados da doença, na fase mais grave, às vezes é necessário ajuda para a pessoa comer e a refeição demora mais de 1 hora, né? Porque a pessoa come muito devagar. E o ideal é que você procure um médico se você vê que a pessoa perdeu muito peso em pouco tempo, tá? Porque às vezes o médico ele vai ser necessário ele prescrever alguma vitamina ou algum suplemento, né? Na pessoa que está com demência. Existem também situações de pessoas que fazem aumentar. Eu não trouxe aqui, mas existem pessoas com demência onde faz aumentar o apetite, né? Fica com fome, com muita fome o tempo todo, né? Diz que ela quer comer toda hora. Né? Aí o ideal é você deixar alguns alimentos, algumas frutas sobre a mesa, tá? Porque às vezes só comer aquela fruta ali pode ser suficiente para satisfazer o apetite, ou então nessa pessoa que está com apetite, que está com muita fome o tempo todo, é você tentar fazer de 5 a 6 pequenas refeições por dia, ok? Mas assim, é sempre que essas refeições elas sejam um pouco calóricas, tá bom? Cenoura, maçã. O ideal também seria tentar incentivar essa pessoa a fazer algum tipo de caminhada, ou incentivar a pessoa a sair, né? Porque às vezes o tempo todo parada, quieta, às vezes fica com essa fome o tempo todo. A partir do momento que ela interage, ela consegue pensar em outras coisas. E às vezes, a depender do paciente, é necessário até trancar os armários onde você guarda os alimentos, né? Porque a gente tem que tentar com essa ingestão excessiva, né? Não pode comer demais, não, tudo demais não é bom, certo? Outro aspecto bastante importante é com relação à nutrição. Eu falei alimentação. Aqui o que é bastante comum é com relação à nutrição. Ok? O que acontece na nutrição? É que o idoso, o tipo de alimentação vai afetar bastante a saúde e a qualidade de vida. Até porque pessoas, quando estão mal nutridas, elas adoecem mais fácil, né? Ou então eles se recuperam de doença ou de alguma lesão muito lento, muito devagar. Então, a desnutrição é um problema que afeta não só os pacientes com Alzheimer, mas os idosos de uma forma geral. Então, você manter uma boa nutrição, às vezes é muito difícil, tá? Porque esses pacientes com Alzheimer, eles podem ter falta de apetite, ou seja, não quer comer, ou então ele se esquece de comer ou beber, é outro ponto bastante comum. Ele se esquece nas fases mais graves, como é que mastiga, como é que engole. Outra situação que às vezes também dificulta ele se alimentar
é que a boca fica bastante seca, por conta dos efeitos colaterais dos remédios, e isso provoca muito desconforto na boca, né? A boca fica ferida. E outra situação também que dificulta esse idoso com demência se alimentar é que ele não consegue reconhecer um alimento ou uma bebida, que às vezes eu dou ali para ele, ele não sabe o que é aquilo, ele não quer comer, ele não quer. Então, algumas orientações que a gente dá para esses indivíduos, né, para a alimentação desses idosos, seria ele tentar ingerir uma grande variedade de alimentos nutritivos, ok? Frutas, legumes, tá bom? Arroz, feijão, que ele coma pelo menos, no mínimo, 3 refeições por dia, tá? Que esse idoso beba bastante água, porque acontece muito, ele esquece de beber, então às vezes você tem que estar oferecendo aquele água, então ele esquece a percepção de que está com sede. Essa noção de sede que você tem, ele perde, ele não consegue perceber que ele está com sede. Então, por isso que é sempre bom você estar oferecendo água para esse idoso. Né? Comer bastante legumes e frutas, comer pães, massas, né? Essa dieta ideal que ela seja assim, não seja uma dieta muito gordurosa. Você escolher alimentos também que não tenham muito sal, consumir sal com moderação, porque muitos desses idosos com Alzheimer eles têm pressão alta. Inclui nesse alimento ricos em cálcio, né, leite, isso para fortalecer os ossos, e sempre o açúcar, a ingestão de açúcar ser com moderação, tá? Então, isso é importante, a gente tentar ter essa noção, porque isso vai afetar bastante na qualidade do vida, porque o paciente que não se alimenta direito, ele adoece muito mais, tá bom? Não é à toa que quando a pessoa está na fase assim, mais avançada da demência, naquela fase grave da demência, que ele não consegue mais nem engolir, que ele esquece como é que come, como é que bebe, como é que ele não consegue mais nem mastigar e engolir corretamente, às vezes é necessário um acompanhamento do médico para ele passar algum suplemento de vitamina, tá? Porque a partir do momento que a pessoa tem dificuldade de engolir e de comer, de beber, isso se for durante muito tempo, vai afetar bastante a saúde desse idoso, ok? Com relação à higiene, tá? Com relação à higiene, é um problema bastante comum também no idoso com Alzheimer, é bastante comum, às vezes, ele perder esse interesse ou ele esquece mesmo da higiene pessoal. E isso pode ser muito complicado para a família e para o cuidador ele lidar com essa situação. Tá? Então, o ideal é que o cuidador ele descubra a maneira de como ajudar essa pessoa que está doente na sua higiene sem discutir, sem brigar, né? Porque isso é importante para o bem-estar, tanto da pessoa que está doente, como também para o cuidador, para a pessoa que cuida. Por exemplo, tomar banho. Que a gente percebe que alguma das possíveis causas que a pessoa tem problema, tem todo aquele estresse na hora de tomar banho, algumas situações, por exemplo, a falta de privacidade. É uma situação de você se colocar no lugar daquele indivíduo, porque às vezes você lavar e se tomar banho, vestir-se, uma atividade muito íntima, né? Muito privada. Muitas dessas pessoas que adoecem, elas nunca se tiraram a roupa na frente de outras pessoas, então elas se sentem bastante humilhadas, ficam com muita vergonha, porque elas precisam de ajuda. E elas podem se sentir muito envergonhadas se elas forem inconvenientes. Aí, a partir do momento que ela sabe que aquilo ali é muito vergonhoso, ela sabe que incomoda, ela se recusa a tomar banho, ou então até mudar de roupa, para tentar disfarçar esse problema mesmo de ficar muito envergonhada, né? De se sentir até um pouco humilhada. Então, o que a gente pode tentar fazer é fechar as cortinas e as portas, né? Não banhar aquele idoso na frente de todo mundo, você fechar as cortinas, fechar a porta, para criar um ambiente de privacidade, né? Para algumas pessoas que já nem se reconhecem mais, a aparência, a gente tem até que cobrir os espelhos. Mas, de uma forma geral, você tem que criar um ambiente
de muita paciência e transmitir confiança para aquela pessoa, né? Certo? Outro ponto bastante importante é que é com relação a você se despir, lavar e escovar os dentes, né? Que às vezes é uma tarefa muito complicada para você que está saudável, mas para aquele idoso é muito complicado porque vai envolver muitas etapas. Tá? Outra situação bastante importante também é que às vezes o idoso que está com demência, ele não consegue também perceber essa questão de frio e de calor, pode estar até alterado. E ele pode às vezes sensações diferentes através da água. Às vezes a água está muito gelada e ele nem consegue perceber e às vezes só reagir dizendo que não quer banhar e às vezes não quer porque a água está muito gelada, porque ele perde essa percepção, tá? De alteração de frio e de calor. Então é importante, o que a gente pode tentar fazer? É dividir essas tarefas em etapas simples, tá? Onde você explica com delicadeza cada passo a passo do que ele vai fazer. Agora você vai tirar a blusa, vai tirar o short, vai entrar debaixo do chuveiro, vai molhar a cabeça. Então, usar uma linguagem simples e respeitosa. Tentar oferecer para essa pessoa escolhas simples, por exemplo, na hora de tomar banho. Você prefere tomar banho agora ou antes de dormir? Escolhas simples, tá? Deixar também que a pessoa, às vezes, até veja a água antes de entrar, às vezes põe a mão debaixo do chuveiro para saber se a água está agradável para ela. Tudo isso você conversa de uma forma bastante tranquila e calma. E o ideal também é que o cuidador, ele estimule essa pessoa a fazer ela própria o máximo de tarefas que ela conseguir. Se ela ainda consegue passar o sabonete no corpo, dê o sabonete para ela passar. Então, o ideal seria você tentar estimular o máximo que ela consegue fazer, certo? A saúde oral é um aspecto bastante importante, às vezes é ignorado, mas é muito comum a pessoa desenvolver problemas, né, na boca, nos dentes, nas pessoas com demência, tá? Porque a partir do momento que isso prejudica a nutrição dela, a aparência, às vezes o comportamento, porque a pessoa às vezes desenvolve dor no dente, a gente precisa de uma abordagem profissional, que é levar no dentista. Então, as pessoas que têm demências, elas têm sim, são mais fáceis de desenvolver problemas nos dentes por várias razões. Por exemplo, o que acontece é que às vezes que esses medicamentos que eles tomam, né, para tratar a doença, reduzem muito a produção de saliva pela boca. E a saliva ela é muito importante para você ter uma boca saudável. A saliva ela ajuda a prevenir até as cáries, né, e outros problemas nos dentes. E outro problema bastante comum numa pessoa com demência, que faz ela ser mais fácil de desenvolver problema nos dentes, ela tomar, às vezes, medicações que contêm açúcar, tá? Ou então são os hábitos alimentares mesmo. Às vezes as refeições têm muito açúcar, e isso vai provocar cáries dentárias. Além dessa boca seca, que acontece por todos os remédios que ele toma, e às vezes também as próteses, né? Ele tem dificuldade de colocar a prótese correta. E o que acontece também no idoso com demência é uma redução dos dentes, né? Não só dos dentes, mas, desculpa, da capacidade de lavar os dentes e a prótese dentária. Ele já não consegue lavar os dentes direito e nem consegue lavar a prótese direito. Então, a partir do momento que acumula alimento, acumula açúcar naquela prótese, naquele dente, ele vai desenvolver uma cárie, de uma cárie evoluir para uma dor do dente, tá? Então, é importante observar isso, porque às vezes a pessoa não consegue expressar que está com problema. Isso é bastante comum, ele não consegue expressar que está com problema dentário, ok? Então, o que a gente deve fazer? Qual é a chave para a gente manter uma boa saúde oral uma pessoa que tem demência? Tá? É lembrar e ajudar essa pessoa a lavar os dentes e essas próteses dentárias.
Também controlar e reduzir a ingestão de açúcar, principalmente nas pessoas que têm esses dentes naturais ainda. E visitar com certa regularidade um dentista, tá bom? Uma pessoa que tem experiência, principalmente uma pessoa que tem... Se esse dentista tiver experiência em tratar a gente que tem demência, melhor ainda. Porque um aspecto bastante importante que eu quero que vocês entendam é que as pessoas com Alzheimer, às vezes, elas são incapazes de expressar verbalmente que estão com dor. Às vezes a pessoa não consegue dizer, meu dente está doendo. Parece simples, mas para a pessoa que ali está com perda, né, mental, isso não consegue dizer. E nessa situação, vai depender muito da capacidade da família, né, do cuidador, de perceber alguma modificação no comportamento desse indivíduo que vai indicar que ele está com problema de dente. Por exemplo, a pessoa não quer comer. Isso pode ser um indicativo de que ele está com algum problema dentário. Ou então ele fica mexendo na boca o tempo todo, né? Isso. Ou então ele se recusa a fazer os cuidados se recusa a escovar os dentes. Ou então outros problemas de comportamento que às vezes estão relacionados com o fato dela estar sentindo dor. Certo? Aqui seria a imagem para vocês terem uma ideia de que expressões faciais seriam essas. Tá? Quanto a se vestir, né, que é um aspecto bastante importante que a gente discutiu, é uma tarefa complexa para esse idoso, é bastante complexa porque envolve muitas etapas, tá? Então, às vezes até a gente ajudar uma pessoa que está com Alzheimer a se vestir vai exigir bastante tempo e às vezes ser bastante emocionalmente esgotante, né? Estressante, principalmente se essa pessoa não ajuda, ela não coopera. É fato que cada pessoa que está com demência, com Alzheimer, ela reage de uma maneira bastante diferente. Né? Às vezes a gente precisa de uma abordagem muito específica para cada pessoa, tá bom? Mas o que a gente pode fazer, que pode tentar, né, nesse sentido, em termos de ajudar? A gente pode criar essa ajuda ser bastante cuidadosa, tá? Ou às vezes você ficar lembrando, se a pessoa consegue se vestindo, você ficar lembrando a pessoa de se vestir com sua independência. Tentar dividir essa tarefa, tá? Você dividir o processo em passos mais pequenos, mais simples, fazer uma etapa de cada vez. No caso, você pode até relembrar para aquela pessoa que, ó, agora vista a calcinha, vista o short, abotou o short. Então, relembrar cada etapa, né? Ou então você realizar essas etapas no lugar da pessoa. Se ela não consegue mais, você realizar no lugar da pessoa. A gente tem que confortar, na verdade, né? Que ela fique bastante mais segura, mais agradável possível, tá bom? Outro ponto é a gente fechar as portas e as cortinas, se tiver, para criar um sentimento de privacidade. Tá? A pessoa fica bastante envergonhada. Então, a gente tem que ter essa percepção de manter a privacidade. Outro aspecto é a gente tentar simplificar o número de escolhas. Não colocar várias roupas na cama ou mostrar várias blusas para ela. Não, isso é difícil. Mostre, por exemplo, duas opções. Por exemplo, uma blusa azul e uma blusa branca. E diga qual que ela prefere vestir agora. Tá bom? O ideal é que você disponha essas peças em sequência, em cima da cama, né? Primeiro o short, depois a primeira calcinha, depois o short, depois a blusa, tá? Outro aspecto importante para algumas pessoas, bom, é a gente manter a individualidade e o estilo de cada uma. Isso é importante. Você sabe que a pessoa gostava de se vestir daquele jeito antes de ficar doente. Então, mantenha. Porque às vezes você traz uma roupa diferente, que ela não é o estilo dela, que ela não gosta, e ela não vai ter dificuldade, vai ter resistência para vestir. Então, às vezes, você colocar uma roupa muito diferente vai trazer mais problema para resolver essa questão do vestir. Tá? Para algumas pessoas também é muito difícil, nesse momento,
ela conseguir usar blusas que tem botões, que tem fivela, né, de cinto, fechos, é difícil de utilizar. Então, o ideal é que essas roupas sejam substituídas por, se tiver algum fecho, que seja de velcro, né? Tá? E outras coisas, outro aspecto importante seria você colocar sapatos, desculpa, que são fáceis de ajustar, em vez de um sapato que tem muito cadastro, né? Porque isso pode ser não só difícil de calçar, mas também pode aumentar o risco de queda. Tá? O ideal é que as solas dos sapatos sejam antiderrapantes. Okay? Perturbação do sono. Isso aqui é interessante porque é bastante comum, tá bom? O que a gente percebe é que elas são comuns, né, nessas pessoas, não só nos idosos, mas principalmente nas pessoas com demência. Algumas dessas pessoas, elas dormem, né, durante o dia, e por isso que elas ficam acordadas e inquietas durante a noite. Ou então, às vezes, essa pessoa ela não consegue mais, não tem mais a capacidade de diferenciar o dia da noite. Outras também já não são tão ativas como elas eram, porque antes elas trabalhavam, faziam as coisas de casa. Acaba que chega um momento que elas não conseguem fazer muito pouco, quase nada. A partir do momento que eu não sou mais ativa, eu necessito dormir menos, eu tenho menos sono, eu sinto menos cansaço, tá bom? E as causas? O que causa essa perturbação do sono? É importante a gente tentar identificar nesse idoso que está com Alzheimer o que está causando essa perturbação. Porque às vezes é só o ambiente, né? Um ambiente muito barulhento, muita luz. Às vezes também é coisa da doença, da demência em si, do Alzheimer, ou às vezes esse sono está alterado por conta dos medicamentos que ele está utilizando. Então, o ideal é a gente esclarecer o que está causando para desenvolver a melhor estratégia possível, para tentar superar o problema. Então, algumas sugestões a gente pode trazer aqui seria o quê? O que a gente pode tentar fazer? Providenciar, né, um check-up com o médico para a gente tentar identificar e tratar se os sintomas forem físicos, bom. Se o paciente, por exemplo, se ele concordar, se for, ele não dorme porque ele está sentindo dor, pode passar um analgésico, um remédio para dor na hora de dormir, certo? Então, avaliar com o médico se às vezes o sedativo está contribuindo para o problema. Às vezes o paciente o sedativo está muito forte, ele dorme muito durante o dia e à noite ele não tem sono. Às vezes também tem que falar com o médico se às vezes essa falta de sono é por conta de algum efeito, de alguma medicação que ele está tomando. Então, é sempre bom fazer esse check-up, porque às vezes em algumas situações pode ser necessário até o médico prescrever um tranquilizante ou um medicamento para dormir. Só que esses remédios para dormir, esses tranquilizantes, a curto prazo, eles funcionam bem, ou seja, a pessoa consegue dormir. Mas, às vezes, se a dosagem é demais, a pessoa fica bastante sonolenta. E esse ficar sonolento o dia todo vai aumentar a confusão mental. Tá bom? Certo? Então, são esses aspectos importantes que a gente tem que observar. Outras causas de perturbação do sono seriam o quê? Às vezes o paciente vai para a cama muito cedo, aí ele acorda durante a madrugada. Então, quando ele dorme muito durante o dia. Às vezes, outra causa de perturbação do sono é um cansaço excessivo. Né? A partir do momento que isso vai causar uma tensão e uma incapacidade para adormecer. Outra causa seria fazer pouco exercício. Se a pessoa se exercita pouco, ela não se sente cansada e não tem sono. Ou então pessoas que tomam muito café. Ou então, às vezes, outra causa do sono perturbado é estar com fome. Ou então, às vezes, é agitada porque aconteceu uma situação durante o dia que foi desagradável, provocou uma certa adversidade, né? Gerou um estresse naquele indivíduo, aí fica agitado durante a noite, não consegue dormir. Outras vezes, uma causa seria também sonhos perturbadores, né? Pesadelos. Ok? Aí, o que a gente pode fazer? Algumas sugestões. É tentar não realizar assim, tarefas que possam ser perturbadores, principalmente no final da tarde, ali, quando é próximo dele dormir.
tentar não realizar nenhuma tarefa que vai provocar algum estresse naquele idoso com Alzheimer. Se a pessoa se recusa a ir para a cama, você propor uma outra alternativa, por exemplo, se ele quer dormir no sofá. Outra sugestão, se a pessoa deambula durante a noite, fica andando durante a noite toda, você permitir, você deixa que ela faça isso, mas você tem que certificar de que a casa é segura, que está fechada, deixar as luzes acesas, ok? Outras sugestões seria você experimentar, às vezes fazer uma massagem nas costas daquela pessoa, tentar provocar um certo relaxamento para ela conseguir dormir. E lembrar aquela pessoa de uma forma gentil, que já é de noite e que é hora de dormir, tá bom? Então, esses problemas de sono, eles são muito frequentes, né? E muitas pessoas, principalmente na fase mais inicial, na fase moderada, então esses problemas de sono, eles podem até passar. O que acontece? A pessoa com demência na fase mais avançada, mais grave, ela já faz dormir demais, certo? Então, os problemas de sono eles são muito difíceis, porque, assim, não é só a pessoa que está doente que deve dormir adequadamente. O cuidador também tem que conseguir dormir. Ele precisa de um momento também de descanso e para poder cuidar bem daquela pessoa. Aqui, vamos lá, nosso próximo slide é a incontinência. A incontinência também é bastante frequente, ela é comum nesse idoso, tá? Ela é motivo de sofrimento, tá bom? Porque, assim, é difícil lidar com esse problema, o cuidador. Mas antes de explicar, eu queria que vocês entendessem o que é incontinência. Incontinência é quando esse indivíduo ele perde esse controle, né, da bexiga e do intestino, ou seja, perde esse controle de não só de segurar, mas de ir até o banheiro, de fazer xixi, de fazer cocô. Ele não consegue mais controlar a bexiga, né, e o intestino, tá bom? É como se o cérebro, uma pessoa saudável, o cérebro ele envia mensagem para a bexiga e para o intestino para dizer assim, olha, precisa esvaziar, tá bom? Só porque esse controle vai depender muito da consciência de cada um. A partir do momento que eu tenho essa sensação de que a bexiga está cheia, eu vou no banheiro e faço xixi. Mas quando a pessoa está doente, que existe um declínio dessa capacidade intelectual, da memória, devido à demência, ele não consegue mais controlar e essa incontinência ela pode ocorrer. Então, essas pessoas com demência, eles são mais fáceis de ter incontinência, né? Não só constipação também é comum nesse idoso. E muitas dessas condições, elas são tratáveis. O primeiro passo é a gente sempre buscar um médico para a gente tentar avaliar e descobrir até o motivo dessa incontinência, tá bom? Mas, de uma forma geral, a alteração no cérebro provocada pela demência vai interferir na capacidade desse indivíduo ele não consegue mais reconhecer a necessidade que ele tem que ir no banheiro, ou seja, ele não tem mais essa capacidade de reconhecer a necessidade de ir no banheiro. Bom, ele é incapaz de esperar até o momento certo de ir no banheiro. Às vezes ele tem essa incontinência porque ele não consegue encontrar o banheiro, aí às vezes ele faz realmente no chão, ou então às vezes ele não reconhece o banheiro, às vezes ele vai no banheiro e não faz no vaso, né, porque ele não reconhece. E então, muitas situações também de ele utilizar esse banheiro de uma forma inapropriada, né? Ele não utiliza o banheiro de uma forma correta. Isso tudo são consequências da doença, tá? Às vezes você acha que a pessoa... não, é a doença em si que modifica o comportamento do indivíduo. E acaba que cuidar de alguém que está com incontinência, que não consegue mais controlar o xixi, o cocô, isso é uma situação de bastante estresse. No entanto, você tem que tomar assim, algumas medidas para tentar aliviar esse problema, ou então provocar menos estresse, tá bom? Não tente fazer tudo sozinho, procure a ajuda de um médico, se for preciso, se for para facilitar seu trabalho, porque a incontinência em si, né, ela provoca grande sofrimento nessa pessoa que está com demência, porque ela fica muita vergonha.
Então, por isso, você tem que ajudar aquela pessoa a permanecer calma. E, ao mesmo tempo, você tem que ser firme, você tem que ser paciente, porque é uma situação bastante constrangedora e embaraçosa, né, para aquele indivíduo, né? Para você também, para o cuidador, para você auxiliar uma pessoa numa situação tão íntima, né? Tão difícil. Ok? Então, algumas sugestões para controlar a incontinência. Tá bom? Você saiu meu slide? Aqui, apareceu. Deixa eu sair. Algumas sugestões é o quê? De modificação que a gente pode fazer para facilitar. Okay? Que essa pessoa tem que beber uma quantidade adequada de líquido. Então, você deve beber preferencialmente, essas são sugestões para controlar a incontinência. Ela deve beber preferencialmente de 5 a 8 copos de água por dia. Tá? Já foi dito que muitas pessoas com demência se esquecem de beber, ou então elas não reconhecem mais a sensação de sede. Então, você tem que estabelecer uma rotina, assim, para a ingestão de líquidos, às vezes contar quantos copos de água ela bebeu, para você não perder essa noção se ela já bebeu, se ela bebeu pouco, né? Reduzir alguns alimentos que provocam, né, incontinência, como café, chá. Outra situação, outra sugestão para você controlar a incontinência seria você observar a rotina dessa pessoa, tá bom? Na utilização do banheiro, em que horário ela vai, tá? Quantas vezes ao dia, tentar estabelecer. Outros dias você sabe que ela usa o banheiro de manhã, então você estimular, levar ela ir até o banheiro de manhã. Então, observar a rotina da pessoa na utilização do banheiro. Usar aparelho que vão ajudar no controle da incontinência, principalmente fraldas descartáveis, né? Em algum momento, às vezes, o idoso só precisa de fralda na hora de dormir. Mas conforme a doença progride, avança, ele precisa usar fralda o dia inteiro. Sempre trocar essas fraldas quando estiverem sujas, tá bom? É ideal que ele se mantenha sempre limpo e seco. Okay? Até porque ali, ficar com aquela fralda suja pode ser uma fonte de infecção. Aí, se esse dente desenvolve uma infecção, adoece, é mais difícil ainda, porque você vai ter que tratar essa infecção. Então, é mais difícil a recuperação desse idoso. Outra sugestão seria você utilizar palavras simples, né, e curtas na hora da instrução, no passo a passo, na hora que ele for no banheiro, na hora de baixar a calcinha, você instruir mesmo através de palavras simples e curtas, se ele consegue fazer. Você prestar atenção nas situações, nos sinais não verbais, que a pessoa está querendo ir no banheiro, ela não fala, ela não consegue ir, mas você perceber que ela começa a puxar a roupa, ou ela fica muito agitada, ou fica com o rosto assim meio avermelhado. Então, prestar atenção, já antecipar e levar a pessoa no banheiro. Não apressar essa pessoa e tranquilizá-la. Com relação à comunicação, okay, que é outro aspecto bastante difícil, tá bom? Principalmente se era um idoso bastante falante, que gostava de se expressar, que gostava de conversar. Então, isso é um problema bastante difícil, você perder a comunidade de se comunicar. Pode ser bastante frustrante para a pessoa que está com demência, mas também para o familiar, para o cuidador. À medida que a doença progride, você vê que a pessoa não consegue mais se comunicar. Tem muita dificuldade de expressar aquilo que ela está dizendo, que ela está sentindo. E claro que cada pessoa com demência ela é única. Não é igual, todo mundo não é igual. Toda pessoa doente é igual. E às vezes, essa dificuldade de se comunicar, de expressar os sentimentos, varia de pessoa para pessoa, tá bom? Cada cérebro age de forma diferente, ok? Então, exemplo de alteração que é bastante, que a gente pode observar na pessoa com demência, às vezes na hora de falar ele tem dificuldade de encontrar uma palavra, às vezes ele quer dizer, mas ele não lembra aquela palavra que ele quer dizer. Então, a pessoa às vezes pode até dizer uma palavra relacionada, mas ele não consegue se lembrar como é que é essa palavra, né? Qual é o nome daquele objeto.
às vezes a pessoa consegue falar, fala, mas a fala totalmente sem sentido, não tem sentido o que ele está falando. Às vezes também ele pode ser incapaz de entender o que você está falando para ele, ele não entende o que você está falando. Não é que ele não escuta, é que ele não faz entender. Ou então, às vezes, ele só entende uma parte. Uma coisa também bastante comum, uma alteração bastante comum, é a capacidade de ler e de escrever, que é uma coisa que a pessoa perde, né? Outra alteração seria também a pessoa perde um pouco a noção de conversação, não consegue conversar, ou às vezes, então ele interrompe alguém que está falando, ou então ele ignora o que a pessoa está falando, ou às vezes ele não responde quando a gente fala com ele não responde. Tá? Outra alteração seria a pessoa também ter dificuldade em expressar as emoções, né? Tem bastante dificuldade de expressar situações de alegria, tristeza, medo. Então, a pessoa não consegue se expressar, tá bom? Ok? Formas de falar. Então, como é que eu devo falar com esse idoso que tem tanta dificuldade de se comunicar? Oi, desculpa. Hein? Nesse caso, o que acontece? Que, assim, a pessoa que está com demência não consegue compreender o que a gente diz para ela. Então, apesar dela conservar os sentimentos e emoções, mas ela não consegue se expressar. Então, você tem que manter sempre a dignidade daquele indivíduo. Você tem que ser flexível e dar tempo para a pessoa responder. Então, sempre que for apropriado, você deve utilizar, às vezes, tocar no braço daquela pessoa, para ela manter a atenção dela, você comunicar de uma forma afetuosa, desculpa. Então, permaneça calma e fale de maneira clara e gentil. Utilize frases curtas e simples. Foque uma ideia de cada vez. Não fale várias coisas, porque ele não vai entender. Então, foca uma ideia de cada vez. Dê tempo para a pessoa compreender o que você falou. Dê tempo. Ele não vai assimilar, entender e ver se ele consegue responder, certo? São alguns das sugestões que a gente tenta manter. Às vezes também evitar um ambiente com muito barulho, muito ruído, manter situações de muita confusão, porque assim, se você está numa rotina de muita confusão, a pessoa vai ter dificuldade de se comunicar, tá? Então é importante que a gente respeite aquele indivíduo. E o que a gente não deve fazer é um aspecto importante, tá? O que não deve fazer? Discutir, porque isso vai estar numa situação pior, porque não é porque a pessoa não quer, porque ela não entende. Dar ordens para aquela pessoa, dizer à pessoa o que ela não pode fazer. O ideal é que você diga o que ela pode fazer. Então, você dizer não é ruim. Você dar ordem para uma pessoa que antes tinha sua autonomia, tinha sua independência, você vai criar um estresse. Utilizar um tom de voz, você não deve fazer. Utilizar um tom de voz arrogante, agressivo. Né? Porque isso, às vezes a pessoa entende aquilo, ela não compreende as palavras. Ela não entende que ela não entende o que você está falando, mas ela entende que você está sendo grosseiro com ela. E isso pode deixar ela mais perturbada ou mais confusa, tá bom? O que você não deve fazer, você apelar para memória, fazer perguntas. Você lembra o que você calçou ontem, o que você vestiu ontem? Não faça esse tipo de pergunta, porque a pessoa não lembra. Então, isso vai gerar um estresse. E outra coisa que você não deve fazer é falar com a pessoa como se ela não tivesse presente, né? A pessoa está ali do seu lado, você está falando dela como se ela não existisse. Não, você não deve fazer isso. Bem? Segurança, tá? Outro aspecto bastante importante, ok? Até porque algumas questões elas devem ser consideradas, tá? Também esse idoso que não sabe às vezes onde ele está, então os sintomas são muito de confusão, como a gente até disse no início, né? No geral, as pessoas com demência têm sintomas de confusão e de desorientação, não sabem onde está, que dia que está. E progressivamente, com o tempo, também vão desenvolver problemas de mobilidade, de caminhar, de coordenação. Então, a gente tem que prestar atenção na segurança da casa, na segurança daquela pessoa. Então, o ambiente em si, ele deve ser
confortável, onde a pessoa se sinta o mais feliz possível. Então, o ambiente doméstico, que é a casa, ele deve ser organizado de um jeito que deve facilitar a pessoa saber onde é que ela está e para onde ela quer ir. Tá? Não é à toa que, às vezes, quando eu mexo nesse ambiente, muito nesse ambiente, isso vai gerar confusão e desorientação. Então, algumas dicas de segurança é esse ambiente. Ele deve ser simples, né? Assim, o mobiliário, né? Os móveis simples, e o ambiente deve se manter organizado. Então, você também retirar situações que podem provocar queda, como tapete, junções ali muito elevadas ali no piso, que pode ser um risco de segurança para a pessoa, que muitas dessas pessoas começam a andar de uma forma que elas começam a arrastar os pés, isso aumenta as chances de queda. Colocar, às vezes, aumentar a luz, a intensidade da luz em alguns espaços, como corredores, no banheiro, para que aquela pessoa consiga encontrar o caminho, né, do banheiro durante a noite, ou mesmo durante o dia. Às vezes é necessário até você guardar em lugares mais seguros alguns materiais mais perigosos, como um álcool, né, alguns medicamentos, ok? Tem mais. Mas é basicamente muito assim, semelhante ao que a gente percebe nos idosos de uma forma geral, tá? Ok? Outra coisa também, eu já vou falar de atividade, mas eu não quero esquecer de falar um pouquinho de segurança, é que às vezes acontece da pessoa ficar desorientada, não reconhecer aquele ambiente, e às vezes a pessoa sai, às vezes sem perceber a família, a porta estava aberta, ela saiu e saiu para a rua. Então é muito importante, às vezes, você incluir naquela pessoa uma identificação, botar o nome dela, o local onde ela mora e às vezes um telefone de emergência, uma pulseira de identificação. Certo? Então você tem que sempre observar se as portas estão fechadas, tá? Para não haver esse problema de desaparecimento, né? Da pessoa se perder no meio da rua. Okay? Agora, falando um pouquinho de atividade, tá? Que é um aspecto também que a gente trouxe aqui para discutir, para finalizar, que a gente percebe que, mais que a pessoa não consiga mais se planejar ou fazer uma atividade de uma forma adequada, como ela fazia antes, o prazer, você ter prazer em fazer as coisas, não está relacionado à memória. Não é só porque eu não lembro mais de coisas da minha vida, do meu passado, que eu não posso mais ter prazer na minha vida. Então, existem algumas atividades que proporcionam para esse idoso com demência alguma sensação de sentir útil, de prazer. Tá? E é importante que essa pessoa tenha uma qualidade de vida boa. Só que essa pessoa não consegue ter uma qualidade de vida boa se ela não tiver o apoio dos familiares e dos cuidadores, né? Se ela não tem o apoio dos familiares, a pessoa vai ter menor capacidade de fazer essas tarefas, de tirar prazer das atividades. Tá? Então, idealmente, essas atividades, a gente devem o quê? Elas devem compensar um pouco o que a pessoa já não pode mais fazer. Né? Também não é uma atividade que ela não consegue mais. A gente tem que pensar. Ela tem que estimular a autoestima. A gente tem que, se a gente for pensar em alguma atividade que ele pode fazer, a gente tem que manter as competências remanescentes, ou seja, o que ele consegue fazer, e não a gente ensinar uma nova que a gente sabe que ele não vai aprender. Por exemplo, às vezes é um idoso que ele gostava de pintar quadro, ou ele gostava de desenhar. Isso é uma atividade que às vezes é prazerosa para esse idoso. Então, essas atividades, a gente pensa, a gente deve proporcionar algum tipo de diversão, de contato social. O isolamento social é ruim. A partir do momento que eu isolo esse idoso, a doença ela agrava de forma mais rápida. Então, você tem que ter sempre em consideração o interesse, tentar encontrar algum passatempo que ele consiga fazer. Às vezes, a pessoa, para que ela possa se sentir útil. Tá? Então, às vezes coisas bastante simples que para você parece ser bobo, mas para aquela pessoa é bastante agradável, porque ela vai se sentir útil, né? Então, você deve escolher atividades simples, que devem ser realizadas sem pressas e com significado. Não permitir atividades que vão gerar só mais estresse. Então,
Não também estimule demais, forçar demais. Incentivar a libertação de emoções. E principalmente, não desista, tá bom? Então, o ideal é que você não desista daquela pessoa. Então, às vezes são atividades simples, turma, por exemplo, fazer a massagem nas mãos, no pescoço, às vezes até dar um animalzinho para ela acariciar, às vezes criar uma caixa para aquela pessoa que contenha coisas que ela gosta, para ela poder mexer, sabe? Às vezes dar materiais de diferente textura, desenhar. Então, às vezes, passear com o cachorro, se ele consegue. Às vezes, aguar uma planta. Então, algo que possa provocar algum tipo de estímulo. Tá bom? Então, com relação a não desistir, é que a gente sabe que os erros e as falhas acontecem. Mas a gente tem que continuar tentando e não permitir que essa pessoa que está com demência ela se sinta fracassada. E obrigada. Eu queria muito. Deixa eu tirar aqui esses slides. Aqui. Agradecer o convite. Dizer que foi um prazer, tá, falar com vocês, estar aqui. Espero muito que vocês tenham aprendido, que eu tenha dado informações novas, que eu tenha esclarecido dúvidas, tá? Eu sei que o cuidado com a pessoa com demência é bastante difícil, porque exige 24 horas, então exige aquele atenção, exige esforço físico, mental do cuidador, mas a gente tem que ter aquele entendimento de que aquele idoso ele precisa de você, né? Ele não consegue mais, né? Então, várias atividades que proporcionavam sensação de utilidade para essa pessoa não tem mais qualidade de vida. Então, o apoio dos familiares e cuidadores é essencial para ele ter o mínimo, né, dessa vontade de viver, que às vezes a pessoa perde sim com o tempo, tá? Foi me dito aqui pelas meninas que eu preciso dizer uma palavra-chave para vocês, relacionado com o tema. Deixa eu pensar. Qual seria essa palavra-chave? Tá. Vamos lá. Então, a palavra-chave da aula de hoje é amor. Okay? A palavra-chave é amor. Tá? Então, eu fico por aqui. Desejo que todos estejam bem e espero ver vocês em breve, tá? Beijos e até a próxima. Vou tentar aqui fechar. Beijos, abraços.